Olá, queridos alunos, eu sou a professora Nilce, estamos aqui com mais uma videoaula de Scratch e Matemática, e hoje nós vamos falar de uma função que intriga bastante os alunos, a função exponencial. Vamos aqui à função exponencial. A função exponencial geralmente é utilizada para explicar fenômenos com crescimento muito rápido ou decrescimento rápido, né? Por exemplo, um crescimento populacional, né, de habitantes, ou então um crescimento populacional de vírus, de bactérias, que se reproduz muito rápido, segundo uma função. Então, a função exponencial, aqui à direita, nós vamos ter f de x igual a elevado a x, onde o a é a base e o x aqui é o expoente, ou seja, a nossa incógnita está no expoente, né? Seja x, seja t e etc. Então, como é que nós vamos explicar essa função no exemplo de Scratch? Então, vamos pegar aqui, por exemplo, esse aqui. Uma cultura de bactérias se reproduz segundo a função n de t igual a 100 vezes 2 elevado a t. Qual o número de bactérias após 5 horas? Então, vamos fazer uma função que calcule, né, o número de bactérias após 5 horas, após 3 horas e etc. Em particular, nós vamos trabalhar aqui uma função que vai te fornecer, por exemplo, o número de bactérias inicial. Nesse caso aqui, desse exemplo, é 100. Porque se a gente colocar 0 no t, nós vamos ter como um conjunto inicial de bactérias de 100 bactérias. Então, nós vamos fornecer o conjunto inicial. Então, vamos lá para a nossa programaçãozinha. Nós vamos utilizar uma função, né, para a gente poder calcular a potenciação. Então, como a gente vai trabalhar sempre na função exponencial, o conceito de potenciação, você tem que tomar cuidado com a potenciação. Então, vou fazer o seguinte, vou criar aqui um bloco de potenciação chamado de pot, e ele vai receber como um parâmetro uma entrada numérica, né? Porque eu vou passar aqui, ele vai receber um valor aqui, uma entrada numérica. Então, a gente vai usar aqui uma função à parte de cálculo inicial. Então, vamos pegar aqui a nossa função principal. Quando clicar, controle, nós vamos pegar aqui o nosso sempre, né? Nosso sempre. E nessa função principal, você vai fornecer dados para que sejam calculados, né? Então, por exemplo, vamos pegar aqui, em sensores, nós vamos pegar o bloco pergunte. Nesse bloco pergunte, nós vamos iniciar pedindo a quantidade inicial de bactérias. Então, vou botar aqui, digite a quantidade inicial de bactérias, né? O que vai acontecer? Esse aqui vai ser aquela quantidade inicial de 100, né? Mas ela pode iniciar com 600, com 200, etc. Mas aí você já fornece para a tua função. Vamos criar também variáveis, né? Vamos criar aqui variáveis. Vamos criar uma variável chamada bac inicial, que é o número de bactérias inicial. Lembrando que essa variável ela vai receber do teclado e vai armazenar, né? Nós vamos também criar uma variável chamada de acumula. Vou botar em minúsculo, tá? Acumula. Para nossa multiplicação, esse acumula nós vamos usar lá na multiplicação. E nós vamos criar também uma variável tempo. Tempo, que vai receber também via teclado, né? Então, o bac inicial e tempo vai receber via teclado. O que vê aqui das nossas perguntas. Então, vamos mudar aqui, pergunte, aí vai digitar a quantidade de bactérias inicial e nós vamos pegar o bloco mude. Vamos pegar aqui. Vamos pegar o bac inicial para armazenar o que vai ser digitado. E ele digita e coloca aqui nessa variável resposta. Então, digitou, você vai colocar na variável, vai digitar e ele vai
vai atribuir, ou seja, vai jogar o valor do teclado aqui nessa variável BAC inicial. Vou pegar mais um pergunte, que é o tempo, em relação ao tempo. Aí digite o tempo que leva para se reproduzir. Então, 4 horas, 3 horas e assim por diante, tá? Aí, nesse caso aqui, o valor que vai ser digitado, no digite tempo, vai ser jogado lá na nossa função. Vamos criar a nossa função para a gente entender melhor. Vamos lá. A nossa função é uma função que vai receber aqui num variável número o que vai ser digitado lá no teclado. E aí nós vamos iniciar a nossa variável acumula, né, com o número 1. Por quê? Porque vai ser uma multiplicação. E tudo que é multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. Então a gente tem que colocar o 1. Vamos ver aqui em controle. Nós vamos fazer aqui uma repetição. Vamos usar o comando repita para repetir a multiplicação quantas vezes o expoente me disser. Se são 5 horas, então eu vou multiplicar a potência 5 vezes, né? Vamos lá pegar a variável e vamos fazer uma atribuição. Na variável acumula, nós vamos pegar a multiplicação. Vamos pegar em operadores, o operador de multiplicação, e nós vamos colocar aqui dentro o que está inicialmente no acumulo e a nossa base. No caso aqui, vamos olhar novamente, a nossa base é 2, mas se eu quiser mudar para 5, para 6, então você vem e muda. Mas eu vou mudar diretamente no programa, então vou colocar aqui a base 2, ou seja, o 2 vai se multiplicar várias vezes, no caso 5 vezes, e vai ser armazenado na variável acumula. Basta isso na tua potenciação. Então, a nossa função potenciação é essa aqui, ó, pot. Vamos continuar aqui na nossa função principal. Então, depois que você digitar aqui o tempo, você tem que chamar a tua variável, a tua função pot. Então, vamos pegar aqui mais blocos, a função pot, e dentro da função pot tem que passar o valor que você digitou lá, né? 5 horas, 3 horas, então ele vai chamar a função, você vai repassar o valor e ele vem para cá fazer o cálculo. A partir daqui ele vai calcular tudo, né? E vai deixar armazenado na memória o acumulador. E aí nós vamos imprimir com o diga, vem aqui na aparência, pega o diga, né? E nós vamos imprimir o resultado. Qual é o resultado? O resultado é a multiplicação da quantidade atual. Então, vou pegar um operador aqui. Então, qual é a quantidade atual, inicial? Bactéria inicial, vezes o que está lá dentro do acumulador, que é a potenciação. Então, primeiro ele vai multiplicar a potenciação bem primeiro, para depois ele voltar aqui, ó, e calcular com a quantidade inicial. Então, vamos pôr aqui, ó, dessa forma. Dessa forma aqui é a nossa programação. Olha só como ficou bem pequenininho, né? Então, para você fazer o teste lá do seu cálculo da nossa questão, por exemplo, uma cultura de bactérias se reproduz segundo a função. Aí está aqui a nossa função, qual o número de bactérias após 5 horas? Então, eu vou colocar o valor 100 e o valor 5 no tempo. Pronto, está pronto aqui, ó, está pronta a nossa fórmula. Vamos ampliar para ver como é que vai ficar. Então, tá aqui. Vamos iniciar. Digite a quantidade inicial de bactérias. Eu vou colocar 100. Digite o tempo que leva para se reproduzir. Eu vou colocar 5 horas. Olha, o total de bactérias é 3.200. Eu posso pôr aqui, ó. Vamos lá. Eu posso colocar aqui
aumentando um pouquinho mais aqui a quantidade de tempo para a gente visualizar melhor. Vou colocar 4 segundos, tá? 4 segundos. E vamos ampliar e fazer o teste. Ó. Digite a quantidade inicial de bactérias. Então, vamos pôr aqui, ó, 100. Digite o tempo que leva para se reproduzir. 5 horas. 3.200 bactérias. Então, dá para a gente compreender que 5, né, 2 elevado à quinta potência é 32. E 32 vezes 100 vai dar 3.200. Vou colocar novamente. Agora eu quero para 4 horas. Digite o tempo que leva para se reproduzir. 4 horas. 1.600 bactérias. Pronto. Está aqui a nossa funçãozinha exponencial que calcula aí o número de bactérias quando você fornece o tempo e fornece a quantidade inicial de bactérias. Vamos imaginar aqui, por exemplo, uma inicial de 200. Quantidade de bactérias inicial de 200. E eu quero 5 horas. Olha aí, 6.400. Está funcionando a nossa funçãozinha. Gente, curte, compartilha e até a próxima de Scratch e Matemática. Tchau, tchau.